Hoje o nosso tema, ele mexe muito com a nossa intimidade, porque ele diz respeito a uma janela que existe na nossa alma. Deus, o soberano Senhor, poderia ter nos criado sem que nós pudéssemos ter uma noção da sua existência, noção da percepção de que Deus é o Senhor das nossas vidas e de que Ele cuida de nós. Mas esse não foi o desejo do Criador. Desde o surgimento do homem sobre a face do planeta, nós identificamos uma série de expressões no exercício da fé que aconteceram no curso da humanidade. Se nós observarmos a história da humanidade, nós vamos perceber a importância que a fé teve na construção da civilização que nós hoje temos. Os alicerces da sociedade que nós hoje possuímos e onde nos movimentamos, eles estão assentados nos conceitos da fé. Porque foi exatamente a partir das verdades que nós obtivemos por essas diversas expressões da sensibilidade humana com relação à existência do Criador, é que nós compusemos esse hino que é a história da humanidade. O que é a história do homem, então? É a saga do homem na direção de entender o Criador. Essa interrogação que acompanha a criatura humana desde o começo foi encontrando ao longo dos séculos respostas distintas para interpretar o que fosse verdadeiramente a fé. Nós não tínhamos no início da nossa história, no começo da construção da civilização humana, as percepções que nós temos hoje em dia. E é por isso, observando o caminhar do homem e a sua relação com a fé ao longo do tempo, é possível estabelecer que nós já podemos identificar claramente 7 estágios nessa relação do homem com a sua fé. Ao longo da construção das páginas que fizeram aquilo que nós chamamos história da civilização, existe vários momentos distintos e é possível identificar dentro do cenário que nós temos e teremos 7 espaços diferentes que dizem respeito a como o homem veio no curso dos séculos interpretando Deus e a fé dentro do seu ideário, construindo páginas diferentes, algumas dolorosas, outras menos, no curso da nossa história. A primeira dessas fases que a Cíntia assim poderia identificar dentro do cenário do homem sobre a face do planeta foi ainda no mundo antigo, quando as criaturas aqui começavam a montar o início da nossa civilização e muitas das entidades que tinham maior expressão intelectual, os que dominavam a mente dos povos, os que eram os formadores de opinião, eram, no dizer da doutrina espírita, espíritos migrados de outros lugares, que para cá vieram num processo que para eles era como se fosse um degredo, como se eles fossem exilados, assim que eles se autodefiniam. Mas, na verdade, no conceito da doutrina espírita, eram almas migradas, não eram expulsas, não era degredo, era simplesmente o natural processo de migração das almas em função da necessidade do progresso. E foi exatamente quando a fé desenhou o seu primeiro perfil dentro do planeta. Nós vamos encontrar um objetivo para esta fé, que era dar ao homem a força, a capacidade de resistir aos ambientes dolorosos, agrestes e difíceis em que eles se movimentavam. As religiões e a fé, nessa primeira fase da história do homem, está profundamente entrelaçada com a busca dentro de si de força. Os deuses, os senhores que eram adorados naquele período, eram senhores de força e de poder.
Eram senhores que tinham uma característica de coragem, que era uma coragem distinta. Era a coragem de afrontar os desafios. Eles haviam migrado e a saudade de seus mundos de origem era muito profunda. E eles precisavam de uma fé para que pudessem fazer frente aos desafios de um planeta novo, de um ambiente completamente distinto, em que deveriam construir a civilização a partir do zero. A coragem dos homens, nesse momento, era de suportar as dores da situação que eles entendiam como um degredo. E por isso, suas religiões estavam profundamente relacionadas com a ideia de deuses fortes, poderosos, que incitavam os homens contra outros homens, promovendo assim o domínio da terra, a expansão dos seus impérios, as lutas, as batalhas, guerras sem conta, processo de escravização. Tudo isso no bojo desse modelo de fé em que coragem era vencer os outros homens. Numa reflexão sobre o andar dessa leitura, sobre a construção da fé, nós observamos que existe um segundo degrau nesse processo de construção da realidade do homem, numa nova etapa que se formou. Depois de consolidadas as nações, depois de diminuído o processo de atrito entre as fronteiras, os homens começaram a se voltar para o amadurecimento das suas religiões. Foi quando surgiram os seus rituais, os seus paramentos, as suas escolas de iniciados, os seus sacerdotes, a estrutura sacerdotal das religiões, com suas pompas, com classes sociais voltadas para aqueles que eram tidos como os que se comunicavam com Deus. E assim, essa nova fase da fé foi apresentando para o homem um outro propósito, o propósito de estabelecer as regras de conduta. Foi um período onde as religiões passaram a oferecer aos homens não somente a compreensão da existência de um Criador, mas a sua lei, os seus ditames, as suas regras, o que queriam os deuses dos homens, como deveriam viver os homens a partir dos conceitos que os deuses ofereciam a eles. Os gregos tinham os seus conceitos sobre isso, em que as almas, quando alcançassem o momento da morte, elas iriam descer no rio Estige até a região do Hades, aonde elas seriam julgadas, e aqueles que não fossem considerados aptos voltariam para o Hades, aonde ali viveriam durante um período até uma próxima existência. Mas as almas redimidas iriam para os campos elíseos, levando na língua uma moeda para pagar o barqueiro Caronte, que iria levar a alma até o local de julgamento. Estabelecia-se assim, dentro da literatura greco-romana, uma série de condutas que as criaturas deveriam ter para que, ao chegar no momento do julgamento, pudessem ser abençoadas com a liberdade nos campos elíseos. Os mesmos conceitos existiam entre os egípcios, que apresentavam o julgamento do coração daqueles que desencarnavam numa balança de 2 pratos, com o coração num prato e uma pluma da asa da deusa Maat, a deusa da justiça, para saber se o coração era leve como a pluma ou se era pesado, para fazer o julgamento da sorte dele depois da morte. Os judeus também apresentavam as suas disciplinas ao código do Deus judaico, 613 mandamentos, um sacerdócio rígido e um conjunto de regras para que as criaturas observassem. E a fé, portanto, transformava-se num novo conceito. Agora era a coragem de viver os princípios da religião. Não mais simplesmente a coragem da força sobre os homens, mas a coragem de viver os princípios que estavam apresentados. A capacidade efetiva
de ter a disciplina dentro da alma para obedecer os ditames do seu Deus. E assim nós seguimos por essa trilha em que as diversas religiões apresentavam suas verdades relativas em relação ao destino dos homens e a possibilidade de nós efetivamente alcançarmos a felicidade, até que alcançássemos o ponto mais alto da compreensão do que fosse a fé. O momento mágico e magno da história da Terra, quando o amor corporificou-se entre nós para nos ensinar efetivamente lições que nunca haviam sido ouvidas pela criatura humana. É no momento em que Jesus desce ao planeta que nós iremos descobrir a importância do próximo. É quando vai ser percebido ao homem a necessidade do amor ao semelhante, a necessidade do perdão, da busca do outro. E nenhum momento outro na história da humanidade falou-se tanto de amor ao semelhante como na hora em que o Cristo, descendo ao planeta, rasgava o véu do falso entendimento das verdades para oferecer ao homem de maneira clara, límpida e simples, que é o amor, a regra maior para o alcance da felicidade humana. Transformava-se a fé, mais uma vez. A fé que já havia sido a força sobre os outros, a fé que já havia sido a disciplina e a coragem de enfrentar os códigos das suas doutrinas, passava agora a ser a coragem de amar, a coragem de sair da indiferença, a coragem de efetivamente, através das lições que o Cristo apresentava, nos libertarmos definitivamente dos grilhões infelizes que nos impediam de alcançar a plenitude das nossas almas. Quantas criaturas foram libertas nesse período? Quantos espíritos despertaram para a realidade espiritual? E assim, após esse despertamento, como se fosse uma revoada de pássaros, partiram do planeta em grandes levas, de retorno aos seus mundos de origem, levando todas as lições que aqui haviam aprendido, iluminados pelas mensagens recebidas nas diversas doutrinas, culminando com o pensamento de Jesus. Foi exatamente quando nós assistimos à partida dessas almas mais sublimadas, que deixaram páginas extraordinárias na história do cristianismo nascente, que nós iremos encontrar uma quarta fase da vivência da fé dentro da nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental. Desenvolvia-se no homem o dom de rejeitar a fé do outro. Nós passamos então a perseguir as outras criaturas que pensavam de maneira diferente. Montando essa live, eu tive acesso a um material apresentado por Divaldo Franco, e eu estou procurando essa informação na história, mas eu fiquei profundamente chocado quando ele disse que do século XVI, numa batalha entre franceses, mas católicos e protestantes, e que os católicos venceram, a rainha Catarina de Médici teria pedido para fazer uma missa de ação de graça pela vitória sobre os protestantes, pedindo que fosse trazida uma vela feita da gordura dos protestantes para que ela fosse acesa, essa vela, na igreja para a celebração da ação de graças pela vitória na guerra. Meu Deus! Quanta ignomínia nós já praticamos em nome da fé. Foi nesse momento que a fé se travestiu de intolerância. E a coragem passou a ser outra coisa. A coragem na fé passou a ser matar as pessoas que pensavam diferente de nós. Promovemos uma série de batalhas contra o islamismo, 9 batalhas, 9 guerras, 9 cruzadas, centenas de milhares de mortos nesse período.
batalhas entre católicos e protestantes. Quanto sangue derramado na noite de São Bartolomeu, na cidade de Paris, e quantas outras dores até o Edito de Nantes, quando o protestantismo passou a ser facultado em terras francesas. Mesmo assim, a intolerância se derrama por sobre toda a face do planeta, em tempos de violência, quando a intolerância religiosa fala mais alto do que a lógica, e nós nos agredimos. Durante mais de 1.200 anos, nós perseguimos as pessoas que pensavam diferente de nós. A religião, a fé, travestida de intolerância, criou as fogueiras, os instrumentos de tortura, o silenciar da ciência, o amordaçar da filosofia, o torturar do livre pensar, promovendo na humanidade um período profundamente sombrio, em que as almas fugiam efetivamente dos ambientes europeus para se esconder em outros ambientes da Terra, na perspectiva de terem liberdade para exercerem seu dom de pensar. Foi um período doloroso para a história da fé. Mas esse seria apenas o quarto dos períodos. Um período que se seguiria a esse e que era uma lógica de se esperar em função do volume de intolerâncias produzida, foi ocorrido no século XIX, quando a fé, apunhalada de morte pelas suas duas irmãs que haviam sido feitas prisioneiras, a ciência e a filosofia, a fé apunhalada de morte, sangrava nos estertores na crença de que somente a morte da fé poderia construir uma sociedade melhor. Foi o período em que a coragem era afrontar a fé, era afrontar a religião, era estabelecer um novo paradigma em que nós não deveríamos mais aceitar que existisse algo de espiritual no mundo. Era a negação sobre Deus, a negação sobre a espiritualidade, a negação da imortalidade, a negação de todos os traços que pudessem ter o mínimo viés voltado para a questão da religiosidade. Para se ter uma ideia, foi nesse período doloroso em que aconteceu a Revolução Francesa, um pouquinho antes, em 1789, portanto, final do século XVIII, e os sacerdotes franceses foram perseguidos, torturados e mortos, cortados aos pedacinhos. E a Catedral de Notre-Dame deixou de ser uma catedral católica. Ela foi tomada pelo poder revolucionário para ser ali a igreja da razão, onde não mais se admitia o culto de nada que não fosse nitidamente capaz de ser comprovado pelos 5 sentidos. Na expectativa de oferecer ao homem uma nova realidade, nós descemos para os porões mais profundos da nossa consciência, acenando para o homem de que, de repente, a construção de uma sociedade sem Deus e sem religião seria o que de melhor poderíamos ter. Ah, que ledo engano! Porque na negação de todas as coisas, nós construímos uma sociedade sem Deus, aonde as criaturas perderam as instrumentações que possuíam do passado, da certeza de um Deus que lhes cuidava, de uma proteção espiritual que existia, de um código de conduta, da necessidade do amor. E por não terem mais esses fatores tão positivos na construção da nossa civilização, nós avançamos na direção de uma sociedade em que os números de criaturas com depressão, com tendências suicidas, com síndrome do pânico, com transtornos emocionais, cresce a cada dia pelo vazio que se forma a partir do distanciamento do homem em relação à religião. Mas essa era apenas a quinta fase. Nós teríamos uma sexta fase, que se seguiria a essa, que seria um modelo de síntese, porque nós havíamos tido uma tese primeiro, que era a tese da força, da disciplina, do amor. Quando veio, então, a intolerância, desconstruindo tudo que havia sido feito. Então, como a intolerância puxava para um lado, a negação puxou para o outro, dois extremos
e surgiu no meio a lucidez a partir da mensagem da doutrina espírita, oferecendo para nós uma fé inquebrantável pela possibilidade de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como uma fé madura, capaz de investigar o passado da humanidade, pôde entender as razões da ciência e da filosofia em virtude dos excessos cometidos pela religião, pela fé, e assim pôde fazer um diálogo entre essas três, entre a fé, entre a ciência e a filosofia, resultando num pensamento belíssimo que concede razão a todas elas, encontrando o ponto de equilíbrio em que a razão pode encarar plenamente toda a história da humanidade junto com a fé, e as duas juntas escreverem as suas obras sem que uma contradiga a outra, porque ciência e religião são originadas da mesma fonte que é Deus, e, portanto, elas não podem se contradizer. Essa seria a sexta fase, em que a coragem seria efetivamente equilibrar esses eixos e oferecer ao homem a capacidade de se apresentar diante da sociedade, dando razão a uma parte, dando razão a outra, na serenidade que nós temos que buscar. E há uma sétima fase, uma fase que ainda não chegou, porque nós ainda estamos dominados pela razão. A lucidez nada mais é do que a razão límpida, mas há uma nova fase que nos aguarda, no período do mundo de regeneração que se aproxima. É quando a fé apresentará o aspecto da sabedoria, da capacidade de nós olharmos para todos esses fenômenos do alto, com uma compreensão mais dilatada e tendo o amor como tônica maior das nossas vidas. E certamente alguém poderá perguntar: e quando é que nós podemos dizer que alcançamos o grau da sabedoria? Nós alcançaremos o grau da sabedoria quando conseguirmos fazer em nós a síntese de todas essas coisas, conjugando de maneira harmoniosa todas essas fases, aprendendo com cada uma delas e descobrindo a força que a disciplina do amor possui dentro das nossas almas. O amor estabelecendo para nós uma força indescritível quando nós somos disciplinados na busca da vivência desse sentimento. E quando fazemos isso, fazemos uma negação de todas as formas de intolerância possível, apoiados na lucidez que nos aponta com mais razão do que nunca o entendimento de que nós somos aqueles que, diante dos desafios do mundo, não queremos deixar de apresentar as nossas verdades à sociedade, como diria o Cristo, que aqueles que têm a coragem da fé, aqueles que efetivamente estão maduros, são aqueles que o Senhor diz que ele perguntará para eles, e eles lhe dirão que são fiéis a Deus, e o Senhor lhe dirá: então passai para a direita, todos os que sabem reconhecer e afirmam diante dos homens que me conhecem, mas apartai-vos de mim, todos os que me negais diante dos homens. Não é negar a Jesus, é negar ao propósito do amor. Quando nós afrontarmos todas as ideias negativas ao bem, mas tivermos a coragem de apresentar o amor como chave das nossas vidas, e verificando dentro de todas essas coisas que cada fase que a fé nos ofereceu deixou em nós um aprendizado, nós teremos alcançado a maturidade devida para sermos passados à direita, como Cristo apresentava no seu Sermão do Monte. E nós, portanto, precisamos nos espelhar nessas verdades para aproveitarmos o tempo que temos na Terra para desenvolver hoje a nossa lucidez a caminho da sabedoria da fé.